Hi everybody! Muito bem-vindos, minha turma do oitavo ano, para mais uma aula de língua inglesa. Tudo jóia com vocês? Essa última semana que a gente vai finalizar o grupo 6 e finalizar junto com ele todo o segundo bimestre. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham curtido todo esse segundo bimestre, que foi um pouco diferente de todos os outros anos, não é mesmo? E a gente falou de vários pontos interessantes durante todo esse bimestre. Eu vou focar principalmente no grupo 6, que é o grupo que a gente vai finalizar hoje. Então, o grande tema de The Group 6 is the movement, or the main subject what we have to study is the movement. Então a gente vai falar sempre de movimento. Quais são os tipos de movimentos que a gente vai encontrar durante todas as nossas disciplinas. In English, nós ficamos responsáveis por conhecer um pouquinho mais sobre o Woman's Right e o Feminism, o movimento feminino ou feminismo, e a gente ficou responsável por conhecer cada um deles, falar um pouquinho de história, conhecer um dos principais recompensas e conquista que as mulheres conseguiram alcançar durante todo esse tempo. Semana passada nós conversamos sobre o Model 16, que é o Women's Movement. Então a gente falou então do movimento feminino, dos direitos das mulheres, conversamos um pouco sobre a história de como o movimento feminino ele chegou no mundo inteiro e quando ele foi criado. And today we have to talk about the Model 17, about the women achievements. Women achievements. Essa palavrinha nova, até então, achievements, são os direitos conquistados, as conquistas que as women's conseguiram no decorrer do tempo. Então, semana passada a gente falou dos movimentos que foram necessários serem criados para que esse direito seja reconhecido. And today we are talking about the achievements that the woman has to roll. Então, que tem feito e que tem conquistado no decorrer do tempo. Antes da gente começar o módulo propriamente dito, nós vamos encontrar agora o meu aviso de toda semana e logo depois eu passo para o Mind Map. Então vamos lá. Aviso de toda semana. Durante a semana, pelo menos 2 semanas atrás, a gente modificou um pouco os nossos encontros. Estão da seguinte forma. Na quarta-feira, on the Wednesday, are our meeting on Zoom. Então a gente vai ter a nossa aula prática de correção de atividade, de tirar dúvidas durante toda a quarta-feira, 8 and 4 ou 20 to 9, então 20 para as 9 ou 8h40 da manhã. Toda quarta-feira a gente está reunido lá no aplicativo Zoom. A gente faz correção de atividade, conversa um pouco, mata essa interação que a gente tanto está precisando. Depois, on the Fridays, nas sextas-feiras, você tem esse vídeo gravado, que é o conteúdo teórico da semana, para você poder fazer as suas atividades e quando chegar lá na Wednesday, lá na quarta-feira, the next Wednesday, na próxima quarta-feira, a gente poder corrigir. Vai acontecer um pouquinho diferente essa semana, já que semana que vem a gente não vai ter aula Zoom. Então eu vou fazer algumas correções já nesse vídeo, ou então eu vou também fazer as correções mais rapidamente quando eu receber lá no meu WhatsApp. O contato está em todos os grupos dos pais, então vocês podem estar entrando lá no grupo dos pais, pegando o contato e mandando as atividades. Eu ainda tenho uma baixa receptividade de atividades, então eu preciso receber essas atividades, senão a minha avaliação do módulo, através dos conceitos que vocês já viram lá no simulado 4, ele não vai estar muito condizente com o que a gente espera que seja bom, ok? Vamos agora lá para o Mind Map, ver um pouquinho do conteúdo desse Chapter 6, dos direitos das mulheres. Ok, chegamos no Mind Map, onde a gente vai enxergar, observar de uma forma muito mais visual, muito mais legal, sobre todo o conteúdo principal dos nossos chapters, dos nossos capítulos. O Chapter 6, que é responsável aqui, que está contido todo o conteúdo do Group 6 in English, ele tem o seguinte title, Women's Rights, ou Direito das Mulheres. E o que a gente vai ver ou já viu durante todo este capítulo? Housebound chores,
Então, household chores foi o conteúdo da semana passada, onde quais eram as tarefas domésticas que a gente precisa fazer para manter a nossa casa limpa e o ambiente agradável. Esse é o household chores. Conteúdinho lá da semana passada do módulo 16. Também vimos no módulo 16 o Past Perfect. E durante as atividades desse módulo 17, do módulo de hoje, eu também vou conversar com vocês um pouquinho sobre a utilização do Past Perfect, ok? Besides, we are studying today the grammars about suffixes. We have to understand what are the suffixes that we use to form subjectives or actually nouns. And I will talking about it on the grammar tip, ok? Também vamos conversar hoje sobre algumas professions. Essas profissões, elas vão ser focadas nas mulheres, óbvio, porque elas conseguiram ter esse direito, reivindicar esse direito para poder exercer algumas profissões que antes elas não poderiam estar exercendo. Obviamente, quando chegar lá nesse momento de professions que eu vou falar hoje, eu vou mostrar para vocês que em English a maioria das profissões e a maioria desses nouns, desses substantivos, são unissex. Pode ser usado tanto para homem quanto para mulher. Eu vou mostrar para vocês direitinho na nossa aula de hoje. And for the last thing, e a última coisa que a gente vai falar hoje, is the inventations. As principais invenções feitas pelas mulheres no decorrer da nossa história, ok? Então, peguem o livro de vocês, senta na cadeira confortável que a gente vai começar hoje a falar um pouquinho dessas conquistas que as mulheres alcançaram no decorrer de todos esses anos. Vamos lá, gente? Let's start the model. Everybody, please open your book page number 116. 116. On this page, we have the Modulet 17, Women Achievements. E antes da gente começar o nosso módulo, como já é o nosso costume, nós temos algumas questions para responder, pensar, analisar e entrar no ritmo do nosso módulo, ok? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e quero mostrar inclusive alguns verbos que são utilizados nessas perguntas que são bem interessantes para o tema de hoje. Na first question nós temos o seguinte: Can women work for the government in your country? Então, can é poder, e nesse caso não é de habilidade. É um poder que lhe foi dado, um poder de ser legal. Então, can women work? Elas podem work in the government in your country. Aqui no Brasil, as mulheres elas estão no government. Yes or no? Right. Second question. Are men and women treated equally in your country? Então, no nosso country, novamente, Brasil, women and men are treated equally. São tratados equally, igualmente. What do you think? Okay. The third question. Are there jobs that are only for women or only for men? Então, are there é a forma na interrogativa para o verbo existir in English, que é o there are. Como é plural, there are, presente, are. E a pergunta é, are there, existe então, jobs that are only for women? Então, jobs que sejam somente para women. E alguns que sejam somente para men's, onde você não vê nenhuma woman trabalhando neles. Ok. And the last question, a última questão. Should people pay their partners for taking care of their homes? Vocês acham que as pessoas deveriam pagar pelos seus partners, então seus parceiros, ou sua esposa, ou seu esposo, para que essas pessoas tomem conta das their homes, da casa de vocês?
Ok, galera, agora eu vou começar a leitura do texto. Só que antes da leitura do texto, eu gostaria de pedir para vocês fazerem a nossa técnica de leitura. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, dar uma lida nesse texto no livro de vocês, do jeito que vocês conseguirem, e depois voltem a dar play somente para me ouvir falando sobre esse texto, ok? Let's start. Go! Como eu sei que agora vocês já leram toda essa parte do texto, eu vou ler com vocês agora. Vamos lá, acompanha no texto, por favor. There were times throughout history when women weren't treated as equal to men. They were considered weaker and less smart than men. For these reasons, women didn't have the same rights as men. Então, através da história, houveram muitos momentos onde as mulheres eram simplesmente menosprezadas, chamadas de fracas ou de menos inteligentes do que os homens, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Nós podemos observar também, no decorrer da história, que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Então, isso foi muito preocupante por muito tempo e fazia com que as mulheres fossem subjugadas na nossa realidade, no nosso mundo. Segundo parágrafo, vamos lá. In the mid-1800s, women in the United States and around the world organized movements to obtain the same social, economic, and political rights that men had. Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony formed the National Women's Suffrage Association in 1869. Então, durante o ano de 1869, essas mulheres, a Elizabeth Cady Stanton e a Susan B. Anthony, elas começaram a formar uma associação. Essa associação tinha o nome de National Women's Suffrage Association. E também houve uma outra mulher, e eu vou continuar por falar sobre a outra associação que ela também compôs nos Estados Unidos. A Lucy Stone formed the American Women's Suffrage Association in the same day. Então, durante o mesmo ano, tiveram duas grandes associações em respeito aos direitos das mulheres. And both groups fought for women's rights. The aim of the groups was to change laws in order to prevent discrimination and violence against women and provide equal opportunities in life, such as employment, education, and government representation. Feminists worked hard for many years to get this right. They made important achievements, and as a result, today in many countries women has the same rights as men. Então, através de muito trabalho e de muita luta dessas mulheres e de muitas outras mulheres ao redor do mundo, hoje nós podemos dizer que em muitos países as mulheres possuem os mesmos direitos que os homens, tanto político, como social, como direito à educação, que era uma coisa que não havia antigamente, mulheres não poderiam estudar. E tudo isso no decorrer do mundo, no decorrer do tempo, ele foi lutado para que a maioria dos países do mundo possam ter essa equality. Continuing. They have the right to get the education, to work at any job they choose, to earn a fair and equal salary, to have their own property, and to vote and to be elected. Women were not authorized to vote at the same time all over the world. Since scandal would change the rules slowly. For example, in New Zealand, women gained the vote in 1893, while in the United Kingdom, women over 30 won the vote in 1918, and only in 1928 the age was lowered at 21. Então, no decorrer do tempo, essas conquistas elas não foram igualitárias. Nem todos os países, então existiam países que eles tinham esses direitos garantidos mais cedo, outros mais tarde, e ainda existe uma evolução em cima do ganho desses direitos.
Lá no United Kingdom, por exemplo, em 1918, somente mulheres acima de 13 years old poderiam votar. Enquanto que essa idade ela foi diminuída para 21 somente 10 anos depois, em 1928. E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Women have many limited opportunities in job and they can be what they dream to be. Então as mulheres hoje elas têm oportunidades infinitas, ilimitadas de empregos e elas podem fazer o que elas bem entenderem. Aqui no Brasil e no Ocidente, quase que de uma forma completa, totalitária, as mulheres elas têm the equal rights as men. Então, quais são os tipos de profissões que as mulheres podem estar incluídas? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês agora, então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, fazerem toda essa atividade, completando as letras que estão faltando para cada profissão dessa. Depois eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre. 5 minutinhos, galera, vai lá. Não, não vou dar a resposta agora não. Pode fazer a tua atividade, anda. Beleza, gente. Agora eu sei que vocês já terminaram, já tem uma ideia de que todo mundo já finalizou o nome dessas atividades. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nome dessas profissões para a gente poder continuar a nossa aula de hoje. Lembrando que a maioria dessas profissões ele é unissex, pode ser usado para homens e para mulheres. Quando isso não for possível, eu vou mostrar para vocês a forma de falar, a pronúncia feminina e a pronúncia masculina. Essas são as profissões, então, para a gente poder ver. Agora, já respondido tudo, vamos corrigir cada um deles. The first one is the teacher. The teacher, que é a minha profissão também, a profissão de várias pessoas que vocês estão assistindo videoaulas aí nos últimos tempos. Depois nós temos doctor, dentist, actress. E agora nós temos uma diferença. O feminino é actress, mas o masculino é o actor. Actor. E a gente vai ver essa diferença já já lá na formação de sufixos. Singer, que é igual para os dois. Waitress também tem diferença. O garçom, ele é waiter. Termina com ER. Enquanto que a parte feminina é o waitress. Bem a mesma diferença que nós temos do actor para actress e do waiter para waitress. Ok? Businesswoman. Businesswoman. A mulher de negócios, uma empresária. Detalhe, galera. Para homem é só você retirar o começo da palavra mulher, que é o one. One. Tira isso, fica businessman, que é o homem de negócios, um empresário. Mas como estamos falando das mulheres, businesswoman. Engineer, que é igual para os dois. Secretary. Vet, que é uma abreviação para veterinarian. E a gente abrevia para vet, fica bem tranquilo. Flight attendant. Flight attendant. Journalist, letter E ou letter L, journalist. Letter M, nurse, também vale. Nurse, galera, é o enfermeiro ou enfermeira. São os dois, é comum de dois essa palavrinha nurse, esse substantivo. Hairdresser, bastante utilizado para as mulheres, mas homem também pode levar esse nome, a cabeleireira. E a última, photographer. Agora a gente vai fazer uma atividade de listen and repeat. Eu vou falar, vocês vão repetir. Vamos lá, galera. Teacher. Não quero ninguém falando teacher. Não, nem tem. Não existe essa palavra. A palavra certa é teacher. Doctor.
Dentist. Dentist. Actress. Singer. Waitress. Businesswoman. Businesswoman. Engineer. Engineer. Secretary. Secretary. Vet. Flight attendant. Journalist. Nurse. Hairdresser. Hairdresser. Photographer. Photographer. Very good. Continuando um pouquinho, agora a gente vai falar um pouco sobre as Woman Inventations. Quais foram as invenções que as mulheres fizeram no decorrer do tempo? É bem comum, quando a gente fala de inventors, de inventores, a gente falar exclusivamente de homens. Então a gente vai lembrando de grandes nomes inventores. Só que quase ninguém fala das mulheres inventoras. Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre alguns dos produtos inventados pelas mulheres. Woman inventors. When people are asked about important inventors, it's common to hear some names such as Alexander Graham Bell, Thomas Edison, or Isaac Newton. But did you know that women are invented important things that we use nowadays? Você sabia que as mulheres inventaram um monte de coisa que a gente utiliza nowadays, hoje em dia? Vou falar 4 aqui para vocês. O livro de vocês trouxe 4 invenções diferentes para a gente poder conversar um pouquinho sobre elas, ok? The first, windshield whispers. Para quem não conhece, galera, o Windshield Whispers é uma aula nova que tem lá no 7º ano sobre parts of the car. Então, essa é uma parte do carro. Para ser bem exato, gente, esse é o para-brisa. Então, para-brisa foi uma invenção feminina. Were invented by Mary Anderson in 1903. She observed that drivers had to stop the car and get out to clean the ice and snow from the car's windows. Então era muito comum você, principalmente na época do inverno, in the winter, ter bastante snow and snow and ice. Então você poderia ter gelo ou snow, neve, por todo o carro, por toda a parte do vidro do carro. Com isso, o que foi feito, gente? Ela começou a inventar, a pensar em um mecanismo onde você poderia controlar isso de dentro do carro, porque o pessoal parava o carro para poder ir fora, limpar tudo para continuar. Isso era muito complicado, atrasava muito, andava muito devagar. Então, com a utilização desse objeto, a Mary ela começou a pensar em como fazer isso. So she invented a device that drivers could operate from inside the vehicle. During summer months, the whispers could be removed. E a invenção foi tão boa que durante o período de summer, verão, esses whispers eles poderiam ser retirados. Hoje em dia a gente utiliza bastante, até porque chove bastante durante summer. Então a gente acaba utilizando o windshield whispers all the year. Second invention, segunda invenção. The dishwasher was invented by Josephine Crochan in 1886. She wanted something that washed the dishes better than her and that didn't break the dishes, as her maid did. She also invented to facilitate women's lives after a day full of duties.
Grande invenção. O Wish Dishwasher, a máquina de lavar louça. A Josephine, ela não queria nem alguém que limpasse ruim igual ela, porque ela lavava a louça mega ruim, e nem que quebrasse, break the dishes like her maid. A maid era a empregada dela. Então ela criou esse dispositivo para poder limpar. Depois ela começou a falar que também era para facilitar a vida das mulheres, que passavam all the day working and whatever. But it is. That's the story. The third, the diaper. Diaper, para quem não conhece, é a fralda descartável. The diaper. Vamos falar um pouquinho sobre isso. The disposable diaper was invented by Marion Donovan in 1951. Her invention was originally made for the shower curtain. Saks Fifth Avenue was the first place to sell it. Mesmo que você fosse uma ótima inventora, você ainda tinha muitos problemas para poder vender os seus produtos. A reputação das mulheres era que só faziam coisas ruins ou que eram pouco utilizadas. É bastante estigmatizado isso. Então é bem interessante quando você tem uma grande loja lá na Fifth Avenue, em New York, to sell your inventation. Vamos falar um pouquinho também que esse tipo de diaper, que é a fralda, ela aqui foi criada pela Marion, foi a disposable, ou seja, a fralda descartável. Ela primeiramente era feita através das shower curtains, as cortinas que ficavam próximo do lugar onde você take a shower, toma banho. And the fourth invention, the liquid paper, chamado de papel líquido, hoje aqui a gente chama de corretivo, was invented by Betty Nesmith Graham. She was a secretary and secretly used white tempera paint to cover up her typing mistake. Então ela ia typing on the typer, ela ia typing e cometia alguns mistakes. Então ela usava secretamente esse tipo de tinta da white tempera por cima dos seus erros para poder esconder eles e continuar digitando, datilografando. Sabe por que isso era bem chato de acontecer? Geralmente você estava no final da linha, errava uma coisa e tinha que reescrever a linha inteira no datilógrafo. She spent years trying to perfect the formula. In the kitchen of her house, she patented at 1958. E agora a gente vai falar um pouquinho de grammar. Um grammar tip super tranquilo, que é os sufixos. The suffixes. The suffixes or suffixes are attached to the base form of words to create new words. The suffixes or, ian, and est can be used to form names of professions. Então, o que são os sufixos, afinal de contas? Vou falar de uma forma bem simples e bem tranquila para a gente simplesmente passar. Os sufixos, galera, são pedaços de palavras, são fragmentos de palavras, onde quando eles são acrescentados a outros nouns, outros substantivos que já existem, formam novas palavras. Em inglês isso acontece bastante quando você quer transformar um verbo, em um substantivo. Então a gente vai utilizar alguns tipos de sufixos. São eles: o o or, o ian e o est. Também é possível colocar um sufixo em um noun, em um substantivo, transformando assim em um novo substantivo. E eu vou mostrar isso para vocês aqui na nossa Grammar Tip de hoje. Por exemplo, nós temos o verbo to teach, que é o verbo ensinar. Então, to teach é o verb. Quando a gente coloca o sufixo fica teacher, que vira uma profissão, que é o professor. Então, teacher é a junção de teach, que é um verbo, o verbo ensinar, com o sufixo
formando então do verbo para um substantivo. Então sai da classificação verbal, da classificação lexical de verb e se transforma em um noun, substantivo. Outro exemplo, to compose é o verbo compor. Escrever alguma coisa, produzir, criar alguma coisa. Quando você utiliza o sufixo er, ele vira o composer. Composer. Ele se transforma então no noun, compositor. Outros exemplos. The type, que é o datilógrafo, ou então o verbo digitar, datilografar. Quando você coloca o sufixo ist, fica typist. Então vira digitadora ou digitador, também é comum de dois. Próximo, music, que é um substantivo. Substantivo, música. Quando você coloca o sufixo ian, ele se transforma em um outro substantivo. Então, music vira musician. E temos mais dois. Um com verb, que é o verbo to direct, que é o verbo direcionar, dirigir. Quando você acrescenta o or, o sufixo or, vira director. Ok? É a mesma coisa do verbo act, que é o verbo atuar. Quando você coloca esse sufixo, ele vira actor, que é o ator. E o piano, que é um noun, que é um substantivo, quando você acrescenta o sufixo est, vira the pianist. Pianist é um outro substantivo, que é o pianista. Ok? Então, acrescentando o seu sufixo, você cria novas palavras. E aqui eu mostrei para vocês algumas palavras que são profissões, professions, ok? Agora nós vamos para as nossas activities, ok? Page number 122. Essa primeira questão ela é pessoal, então vou deixar para vocês me mandarem ela, mas ela diz o seguinte, deixa eu explicar para vocês. What are other professions women have nowadays? Tirando aquelas profissões que a gente já viu lá nos sufixos, quais outras profissões que as mulheres podem ter hoje em dia? Write the names in English. Coloque todos esses nomes em inglês, ok? Para a gente finalizar a primeira questão. Second, according to the test, why didn't women have the same right as men in the past? Então, por que lá no past as mulheres e os homens não tinham the same right, o mesmo direito? Letra A. Because women were considered weaker and less smart than men. Então, elas eram consideradas weaker, mais fracas, e também less smart, menos inteligente do que os homens. Letra B. Because women went to school. Então, só porque as mulheres iam para a escola. Elas nem iam. Letter C. Because women want to work only inside their houses. Então, elas só queriam muito work. Somente inside the houses. Nunca fora, outside. Letter C. Because women... Ok. Letter D. Because men wanted to prevent from discrimination and violence. Então, os homens, eles não deixavam as mulheres saírem de casa para trabalhar para protegê-las de violência, de discriminação. Será isso? E letra E. Because the National Women's Suffrage Association didn't authorize them. Então, essa associação não autorizava as mulheres a trabalhar. Qual é a resposta certa? Marca aí que eu já trago a resposta. Acertou quem disse que é a letra A, a letter A. Basicamente porque as mulheres eram sempre consideradas weaker or less smart than men, que é uma bobagem, uma mentira muito grande. Third question, terceira questão. What had these people studied before they started to work in their area? Então, quais foram as faculdades, os cursos de graduação que cada uma dessas pessoas tiveram que estudar
antes de se formarem, antes de terem essa profissão. Então, quais são as profissões? Letter A, doctor. Letter B, journalist. Letter D, businesswoman ou businessman, que são os empresários ou empresárias. Engineer e nurse. E aqui embaixo nós temos as faculdades, os cursos de graduação que essas pessoas podem ter feito. Então, quais são? Engineering é o primeiro curso de graduação. Engineering. Administration é o segundo tipo de graduação. Medicine, terceiro tipo de graduação. Nursing, quarto tipo. And journalism é o quinto tipo de graduação. Qual seria a graduação, a faculdade que a doctor aqui ela fez para poder ser uma doctor? Foi engineering, administration, medicine, nursing ou journalism. Se de acordo com a sua escolha, coloque a letra correta, ok? E a quarta questão ela vai precisar bastante do que vocês já fizeram na terceira questão. A quarta questão diz o seguinte: você vai olhar o exercício 3, look the exercise 3 and complete the sentence using the correct information. Então você vai utilizar todas as informações que você coletou aqui na unidade 3, na questão número 3, e vai preencher essas frases que estão faltando com essas informações. Então, olha aqui a letra A. Alguma coisa, algum profissional had studied, estudou uma outra faculdade, essa faculdade aqui que a gente viu na terceira questão, before she started to build bridges. Então, antes dela começar a construir bridges, pontes. Qual seria essa profissão? Quem é esse profissional? Acertou quem disse que era a engineer, a engenheira. Então, the engineer had studied engineering before she started to build bridges. Letter B, the businesswoman ou businessman, os dois são a mesma profissão, empresário, empresária, had studied administration. Então, ela estudou administração before she started to run the company, antes dela abrir a sua empresa. Letter C, the doctor had studied medicine before she started to work in the hospital. Então, antes dela trabalhar em um hospital, ela fez medicina. Letter D, the journalism had studied journalist before he started to work on TV. Antes de começar a trabalhar na TV. E the nurse had studied nursing before he started giving injections. Antes de começar a aplicar injeções injetáveis em geral. Vamos para a quinta questão. Use the suffix to form names of professions. Então vocês vão utilizar alguns nouns and verbs para produzir nomes de profissões com esses sufixos. Então nós temos art, que é um noun, electric, outro noun, history, noun, reception, noun, to drive, verb, to instruct, verb, to paint, verb, e to translate, que é outro verb. O homework de vocês está lá na página 124 e ele vai falar sobre questões essencialmente pessoais. Então você vai falar sobre você mesmo. Answer the question according to yourself, você mesmo. Letter A. What had you done before you arrived at school? O que você costuma fazer antes de chegar na escola? Essa resposta deve ser dada em inglês e deve ser escrita no past perfect. Então você vai colocar o sujeito, que é você. Então começa com I had, o verbo que você quer utilizar no particípio passado e o complemento da sua frase. Letter B. What school subject had you studied before you left school yesterday? Como a gente não está na escola, eu vou refazer essa pergunta para vocês.
Quais foram as school subjects, as matérias escolares, que você estudou ontem? Aqui durante todo o dia, ou no YouTube ou na aula Zoom. Letter, sim, essa questão da letra B também deve ser escrita in English. Eu quero a matéria escolar in English. Letter C. What had been invented before you were born? O que já tinha sido inventado antes de você nascer? Galera, e nesse caso aí, vocês podem colocar 2 invenções, no máximo, já tinham sido feitas antes de você nascer. Letter D. Who had you talked to before you entered the class? Qual foi a última pessoa que você conversou antes de assistir essa aula? Aqui no YouTube. E letter E. Where had you been before you arrived home last night? Então, onde você foi antes de ir para casa ontem à noite? A 7ª questão, ela pede para você ler essas frases e completar com o nome de profissões. Então, letter A. A person who paints walls is a... Então, uma pessoa que pinta paredes é um... E coloca a profissão dessa pessoa. A person who studies law. Uma pessoa que estuda direito is a... Letter C. A person who drives cars, buses or trucks is a... Quem é a pessoa que dirige esses means of transportation? Letter D. A person who acts in a soap opera. Então, uma pessoa que atua em uma ópera é quem? Ou então num teatro. E letter E. A person who does magic is a... Então, uma pessoa que faz magic é o quê? Coloca aqui o nome e a gente corrige na nossa próxima aula Zoom. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse segundo bimestre. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e see you next week. Ah, detalhe. Good luck with your simulates. Então, boa sorte com o simulado de vocês. Beijo grande e bye!